Como é que você diferencia esse negócio de, cara, isso aqui é um problema ou isso aqui não é um problema que ele criou, cara? Eu acho que esse é um ponto importante quando a gente está falando de investimento, quando a gente está falando de uma empresa que tem esse foco, de definir muito bem a tese, né? Então, quando você domina aquele mercado, quando você domina a tese que você criou, fica mais fácil de você começar a ter essa visão desses riscos que podem ter. Mas, fatalmente, enfim, pode acontecer de um produto ser tão bom, né? Ou seja, o empreendedor ele é tão visionário que você começa a olhar mais para o produto e esquece um pouco da dor. Mas porque a gente tem que olhar como um todo, né? Por exemplo, tem uma startup que está com a gente, que é a Dr. Map, de telemedicina veterinária, que se a gente fosse olhar, né, a telemedicina veterinária, a gente está falando de uma mudança de cultura. Então, tudo bem, ela resolve uma série de problemas que foram identificados ali, desde o veterinário até o tutor, enfim, de outras situações, mas que a gente foi vendo de acordo com a evolução da própria startup. Então, elas foram lançadas assim que saiu a resolução. Então, se eu fosse olhar naquele primeiro dia, mesmo com a resolução liberando, olhar só o problema, você fala, putz, isso aqui vai demorar para crescer, talvez não faça sentido. E é uma startup que está crescendo absurdo. A cada mês que passa, a quantidade de contrato que entra e o crescimento, principalmente depois da passagem delas pelo Shark Tank, inclusive elas vão passar de novo no Shark Tank, mostrando como um case de sucesso já. Então, se a gente for olhar para isso, é uma dor que talvez não era tão latente, olhando naquele primeiro produto. Mas hoje, quando a gente analisa, pegando quem consome o produto lá dentro, a gente vê, por exemplo, pessoas que não têm acesso ao veterinário, que estão em locais bem remotos e que hoje conseguem fazer uma primeira checagem dentro da plataforma, entendendo se aquele cenário é crítico, se ele realmente precisa se deslocar 300, 400 quilômetros até um veterinário. Legal. Ou se muitas vezes só esse acompanhamento pela telemedicina já resolve o problema dele. Porque às vezes é coisa simples, mas como eles não têm conhecimento, eles não conseguem evoluir. E essa é uma dor que talvez a gente não estava olhando lá atrás. Bacana. Então por isso que é importante muitas vezes você olhar de forma 360.